Olá, meu povo desse canal, como é que vocês? E aí? A gente tá aqui com mais um vídeo e hoje é umas dúvidas que tem muito nos nossos cursos, nas nossas mentorias, em todos os lugares que a gente tá, enfermeira na área. É sobre... Não, antes de falar, você vai seguir a gente, se inscrever no canal, né? Porque também a gente precisa que vocês ajudem a gente aqui no nosso canal. Então, compartilha, segue aí notificação, vai lá no Instagram, segue a gente também, vai na nossa plataforma enfermeiranaarea.com.br, que também tem muita coisa lá. E a outra coisa que eu quero explicar é o seguinte, eu falo rápido, tô tentando melhorar. Então, vocês vão olhar meus vídeos antigos aí e vai falar, fala mais devagar, só botar no 0,75. Aqui já tô tentando melhorar essa coisa mais rápida de falar, tá bom? Então eu vou melhorando aos poucos aí, tá bom? É isso. A outra coisa é, segue a gente lá no Instagram, já falei, né? É porque a José tá me perturbando porque eu tô batendo na mesa. Então, vamos lá. Qual é o vídeo de hoje, Paulina? Então, sobre titulação da sífilis, né? Do VDRL, na verdade, que é um teste não treponêmico. Mas a gente vai falar sobre isso em gestante, tá certo? Que é uma coisa mais específica. São condutas mais breves, mais rápidas, que a gente precisa ter na consulta de gestante no pré-natal, ok? Então é isso, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muita gente pergunta, me manda mensagem no Instagram, no direct, tudo. Tem uma paciente que tem 1/8 de titulação. Então o que eu faço com essa paciente? É cicatriz, né? Não é cicatriz. O que eu quero dizer com isso? 1/8, gente, é um valor baixo de titulação, eu sei. Mas, e por muito tempo a gente achou que era cicatriz. Mas hoje em dia, pelos protocolos atuais e pelos estudos, 1/8 tanto pode ser uma sífilis recente, quanto pode ser uma sífilis tardia, né? Porque a gente tem um aumento do treponema, depois a gente tem uma queda, e esse exame fica aí lá para 20, 40 anos, também nesse valor mesmo que não tenha tratado, certo? Então, o que a gente faz nessa paciente? A gente vai... verificar, avaliar o histórico dela em relação a essa questão. Então, 1/4, 1/8, 1/16, ela fez um tratamento anterior, né? Ela tratou essa sífilis em algum momento da vida dela, né? Quando ela tratou, tem algum registro em relação a isso? Porque a gente precisa dessa comprovação que ela tratou. E também dos valores do VDRL anterior. A gente sabe que o VDRL é um teste não treponêmico, não é específico da sífilis, mas serve para acompanhar o sucesso do tratamento da sífilis, tá? Então, por exemplo, ela já tratou, então ok, vamos agora só acompanhar. Ainda você pode dizer que é uma cicatriz? Não, você só pode dizer cicatriz se você começar a acompanhar e ver que esse valor vai ficar estável. Aí sim, uma cicatriz, porque ela tem um comprovante de tratamento anterior. Mas não tem comprovação, ela não sabe cadenada, não tem cartão de gestante, não está no prontuário, ela disse que tomou lá um bezetacil, que tratou, que ela lembra, mas ela não tem nada. Aí a gente vai tratar essa paciente, mesmo que seja 1/8, 1/2, 1/4, tanto faz, porque pra gente isso não é cicatriz, até o momento de tratar e ele virar uma cicatriz. Então, quando ele vira uma cicatriz? Quando a gente define que teve uma queda da titulação e ele fica estável ali por um certo tempo dentro desse valor, certo? Então, por exemplo, 1/32, tratei essa paciente, certo? Com 1/32. Ela veio aí com 3 meses, depois com 6, com 12, e no final ela estava aí com 1/8, né? Aí esse 1/8 a gente considera cicatriz dentro desse acompanhamento. Olha, agora é uma cicatriz sorológica. Por quê? Porque eu já acompanhei, teve queda da titulação dentro desses 12 meses e esse valor ficou aí, né, estável. Ele pode depois cair e não reagir mais, mas dentro desses 12 meses isso virou uma cicatriz sorológica. Mas se ela iniciar o acompanhamento com 1/8, eu não posso dizer se eu não tiver toda essa avaliação. Então, eu sempre falo, titulação isolada não me diz conduta. Eu preciso do histórico da paciente. Aí ela tratou, né? Tem comprovante e não tratou, vamos tratar agora, certo? Então, uma paciente que vem 1/8 aí, que você achou que era cicatriz, eu vou tratar agora, né? Ela não tem comprovante anterior, vou tratar agora. Em 3 meses, a gente vai ter uma queda aí, mais ou menos de 2 titulações, que vai para 1/4, né? Desculpa, de uma titulação que vai 1/4 e depois ela vai 1/2. Aí eu quero dizer que 1/2 é a cicatriz sorológica dela, certo? Claro, depois pode não reagir? Sim, pode dar não reagente. Não é como o teste treponêmico que nunca negativa. O VDRL pode negativar sim. Então ela vai tratar 1/8, depois de 3, 6 ou 12 meses ela vai chegar em 1/2, certo?
E aí a gente pode dizer que 1 para 2 é uma cicatriz sorológica, não pelo valor, mas pelo histórico que a gente tem dessa paciente, ok? 1 para 8, nessa paciente gestante, a gente vai fazer VDRL mensal. Pra quê, Poliana? Já que não vai cair em um mês, né? Pode ser que aconteça. Mas vai que ela não cai em um mês. É só pra gente saber que ela não vai aumentar. Porque se aumentar em 2 titulações, se aumentar em 2 diluições, a gente vai retratar novamente, tá? Então, vamos supor, ela tá com 1 para 8 agora, né? Tratei, vou pedir mensal. Daqui a um mês, 1 para 8. Daqui a 2 meses, 1 para 8. Daqui a 3 meses, 1 para 4. Ok, estamos indo bem, né? Daqui a 6 meses, 1 para 2, cicatriz sorológica. Já podemos dizer que é uma cicatriz sorológica. Agora, quando você acompanha a paciente, ela tá 1 para 8, aí eu tratei, pedi mensal, ela tá 1 para 32, eu vou ter que retratar, certo? Por quê? Porque aumentou em 2 diluições, que são em 4 vezes, né? Cada diluição são 2 fatores. E é isso, gente. A gente não pode trabalhar com o número de titulação isoladamente, só pelo valor. A gente precisa do histórico, entender sobre o que aconteceu com essa paciente, acompanhar, e se for gestante, mais ainda, porque o VDRL vai ser mensal, certo? Se você não sabe ainda sobre isso, a gente tem um curso de sífilis da nossa plataforma, a gente tem curso de sífilis também lá no Instagram, muito conteúdo sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Porque é um vídeo bem rapidinho, mas que a gente tem que informar sobre essa questão da titulação, porque muita gente ainda acha que a titulação é um valor... Tem muita gente que ainda, nos prontuários, né, que vai atender a gestante, ainda interroga como cicatriz sorológica. Olha o que aconteceu nessa história. A paciente veio e o que acontece? Ela estava com 1 para 8, né? Não tinha histórico de comprovação anterior e quem atendeu a paciente colocou lá cicatriz sorológica, ou seja, interrogou. Era uma gestante. E aí o que acontece? E solicitou VDRL para acompanhar. Nesse caso, qual é o erro? O erro é a interrogação em relação à questão da cicatriz sorológica. Porque em gestante, a gente não faz isso. Nesse caso, a gente tem que definir agora, vai tratar ou não vai tratar essa paciente? Então, se ela não tem histórico, não tem comprovação de tratamento anterior, 1 para 8 eu trato. Ok? Isso acontecia muito, né? A gente interrogava a cicatriz sorológica. Hoje em dia, não. Eu trato. Se ela ali me mostrou que ela tratou, trouxe uma receita, trouxe um cartão de gestante, tá no prontuário dela que ela tratou, né, que ela terminou o tratamento e ficou com 1 para 8, sim, aí sim é uma cicatriz sorológica. Mas interrogar e pedir novamente um exame para paciente gestante, a gente não faz isso. Por quê, Poliana? Porque a gente tá ali naquela coisa, pode ser como pode não ser. E o feto está exposto àquilo ali, se for, né? E quanto menos a gente expõe um feto ao treponema, menor a possibilidade de sífilis congênita. Você sabe que sífilis congênita diz aí faz uma queda aí do índice de qualidade daquele pré-natal. Quer dizer que você podia ter feito alguma coisa e você não fez. Então, ele diz que esse índice ele precisa estar bem abaixo, quase 0 de sífilis congênita. Ou seja, dentro do seu pré-natal todo, quanto mais você tem indicação de sífilis congênita, né, de diagnóstico de sífilis congênita, o seu pré-natal ele cai aí como qualidade, tá? Por isso, porque a gente precisa começar a entender que a gestante, a gente precisa trabalhar de uma outra forma, tá? A conduta é mais rápida também. Então é isso, gente. 2 dicas em relação a esse vídeo. Titulação isolada não me diz conduta, preciso da avaliação do histórico da paciente. Paciente falar que tratou, não me diz nada. Preciso de comprovação de que ela tratou, tá? E, por último, não se interroga a cicatriz sorológica. A gente vai ou para tratamento ou para cicatriz. Não vou dizer assim, isso aqui é uma cicatriz ou não, e vou pedir o VDRL. A gente não faz isso, tá? Então, você precisa saber na hora se tem comprovante de tratamento ou não. Se não tem, trata novamente. Aí, depois, a gente vai ter uma cicatriz sorológica, ok? É isso, esses protocolos são os mais atuais aí em relação à questão da sífilis. É um fluxo que tem que ser seguido, porque a gente está falando de gestante, né, gente?
Então, o que é que acontece? A gente precisa entender que isso tem que ser mais rápido possível, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muito mais coisa para falar sobre sífilis, muito mais. Nos nossos cursos a gente fala sobre isso, na nossa mentoria, no nosso método ENA, que é um método de atenção básica, né? São muitos atendimentos. Na nossa pós-graduação, também na nossa mentoria Mastermind, muita coisa. Lá no Instagram a gente também fala sobre isso, né, nos conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muito mais coisa para falar sobre sífilis, muito mais. Nos nossos cursos a gente fala sobre isso, na nossa mentoria, no nosso método ENA, que é um método de atenção básica, né, são muitos atendimentos. Na nossa pós-graduação, também na nossa mentoria Mastermind, muita coisa. Lá no Instagram a gente também fala sobre isso, né, nos conteúdos, né, e aqui no nosso canal também. Então você tá perdendo muita coisa se você ainda não segue a gente lá, tá certo? Beijo, até mais, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.